Olá, vamos mergulhar hoje na lição 10. E o título dela, olha, já vai direto ao ponto. O espírito, o âmago da vida humana. A proposta aqui é bem clara, são basicamente três ideias centrais. Primeiro, entender que Deus nos deu um espírito para a gente ter comunhão com Ele. Segundo, um alerta de como pecados mais, tipo, sutis, orgulho, inveja, se enraizam lá no fundo, no espírito. E, por fim, mostrar que a adoração genuína, aquela em espírito e em verdade, só acontece a partir de uma regeneração espiritual. E o ponto de partida que a lição usa é muito forte. Joga a gente de volta para Gênesis, sabe? Para ressaltar a diferença entre o criar do universo e o formar do homem. Uma coisa é dar uma ordem à distância, outra é moldar de perto, com as mãos, e dar o sopro da vida. Essa intimidade na origem é a chave, né, para entender por que o Espírito é nosso ponto de contato com Deus. Exato. E essa palavra, intimidade, ajuda muito a gente a esclarecer uma coisa que às vezes confunde, que é a diferença entre alma e espírito. A lição os diferencia e usa Hebreus 4:12 para isso. Eu gosto de pensar uma analogia, sabe? O espírito é como a antena, que capta o sinal de Deus. A alma seria o aparelho que processa esse sinal, transforma em emoção, pensamento, vontade. E o corpo é o alto-falante, que expressa tudo. A palavra de Deus seria a única coisa precisa o suficiente para separar a fiação entre a antena e o aparelho. Algo que para nós é quase impossível. Gostei da analogia, fica bem mais claro assim. Mas aí surge uma questão, né? Se o Espírito é a nossa antena para Deus, como é que ele vira o lugar onde os pecados mais perigosos se escondem? Porque a gente costuma pensar em pecado como uma ação, algo que o corpo faz. A ideia de pecados do espírito parece meio abstrata. Como a lição explica isso? Olha, ela torna isso bem concreto quando lembra que o orgulho, a inveja, eles não precisam de nenhuma ação física para existir. Eles são um estado interior, uma corrupção da nossa essência. E é por isso que um argumento forte da lição é que esses pecados invisíveis são muitas vezes mais destrutivos. Eles envenenam a fonte. Eles não quebram só uma regra, eles cortam a nossa conexão com Deus e com os outros. O exemplo que a lição usa de Neemias contra Sambalate mostra isso. Era uma guerra que não era de espadas, mas de orgulho, de inveja. Entendi. O problema começa no centro de comando, então. Se a raiz do problema é tão profunda, como se resolve isso? A força de vontade não parece suficiente aqui, certo? De jeito nenhum. É por isso que a ordem da santificação que a lição traz lá de 1 Tessalonicenses é espírito, alma e corpo. A redenção funciona de dentro para fora. É o caminho inverso da criação. A faxina de Deus começa na antena. E isso não acontece com o nosso esforço, mas pela graça. É o que Romanos 8 diz, né? A lei do espírito de vida, em Cristo Jesus, nos libertou. Sem entender isso, a gente cai no legalismo. Assim. Aquela santidade de fachada, de limpar o corpo por fora, enquanto ele continua sujo por dentro. Jesus criticou tanto isso. Essa armadilha do legalismo é muito sutil, não é? A gente pode estar fazendo tudo certo por fora, participando de tudo, mas o nosso espírito, a nossa essência, completamente distante. Isso me lembra na hora da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ela estava totalmente focada no lugar físico. Exato. Ela estava presa na discussão sobre o alto-falante, o lugar externo. E Jesus eleva o nível da conversa para antena. Ele diz que a hora está chegando em que o lugar não importa mais, mas sim a condição interior. Adorar em espírito e em verdade é isso. É adorar a partir dessa essência regenerada, desse novo nascimento. Não é um ritual, é uma resposta de um espírito que foi reconectado com seu Criador. Então, no fim das contas, a grande mensagem que fica é que a vida cristã não é uma performance. Não é sobre rituais ou uma moralidade externa impecável, mas sobre quem a gente se torna por dentro, a partir de um espírito que foi refeito e se mantém quebrantado diante de Deus. É o que o Salmo 51 diz, né? O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Exatamente. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, sabe?
Se a verdadeira adoração e a santidade começam nessa dimensão tão profunda do espírito, quanto das nossas rotinas diárias e até da nossa vida religiosa, cheia de atividades, de compromissos, pode estar, na verdade, nos distraindo de cultivar essa essência. Será que estamos tão ocupados com o exterior que o nosso espírito, nossa conexão mais vital, acaba ficando esquecido, intocado?